aí, galera, sejam bem-vindos. Mais um programa Minha Vez está no ar com a galera animada do IABC. Gerações distantes, diferença de idade, muitos desafios. O relacionamento entre pais e filhos está longe de ser fácil, mas queremos te ajudar nessa empreitada. Está no ar com o tema Pais e Filhos, o programa Minha Vez. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos no ar com o programa Minha Vez e o convidado de hoje todo especial para falar sobre pais e filhos. Marcos Bonfim, formado em teologia, pastor da Igreja Adventista para a América do Sul e tem um requisito básico no currículo dele que o capacita para estar aqui. Ele é casado, pai de duas meninas, a Luana e a Alana, que estão saindo da adolescência e entrando no mundo adulto. Marcos, uma alegria ter você conosco. Seja bem-vindo. Yes! Prazer estar aqui com vocês, galera. Muito bom estar com você aí, que acompanha a gente no programa. Um privilégio, viu, pastor? Relacionamento pais e filhos. Eu quero já começar perguntando para você, Marcos. Como foi a sua adolescência? Foi normal. Normal. Tranquilo. Agora me pergunta o que é normal. Eu tô um pouco... O que é uma adolescência normal? Tem conflito. Então tá bom. Tem conflito com o pai, a gente está com conflito com a gente mesmo, porque a gente está no processo de formação da identidade, você está no processo de se independer dos pais. Até ali, quando as pessoas olhavam para você e falavam assim, tá ali o filho do seu fulano, a filha da fulana. Mas você não quer ficar filho do fulano, filha da fulana o resto da vida. Então você quer ser você, eu sou o Marcos, né? Então às vezes a gente não sabe disso, mas a gente contraria os pais para dizer assim, olha, eu não sou só seu filho não, eu sou uma pessoa diferente de você. Então na adolescência você está descolando dos pais porque você vai formar a sua vida. Você vai ter depois o seu casamento, a sua vida, o seu nome, e um dia você vai ter alguém que as pessoas vão falar assim, olha lá, está o filho do seu fulano. Hoje eu tenho filhas, elas são filhas do Marcos e da Mariluz, minha esposa, né? Agora elas também já descolaram, então vão ter a vida adulta delas. Começando o voo solo. Então quando a gente não entende isso, nem a gente, os filhos, nem os pais entendem, a gente complica, embola o meio de campo aí, começa a dar rolo, confusão e sobra para todo lado, né? Moçada, e aí? Relacionamento pais e filhos. Tranquilo? Como é que é a sua adolescência? Fácil? Como é que é essa coisa de filhos e pais? Não acho fácil. E no começo eu tive muitos problemas. Porque eu achava que minha mãe não me entendia, principalmente com a minha mãe. Meu pai ficou mais na dele. Era mais tranquilo. Achava que minha mãe não me entendia, não queria fazer minhas vontades, porque eu queria tomar minhas próprias decisões. Só que eu falava assim, eu queria tomar sozinha, não queria o conselho dela. E é claro, senão eu seria um passarinho, deixava o ovinho aí e vai voar sozinho. E minha mãe ficou desesperada com isso. E aí nós duas não nos entendíamos. Então ela foi procurar livro e ler. Ficava olhando assim, cadê minha filhinha, aquele bebezinho, fazer tudo que eu queria. Você sabe, foi complicado. Você sabe qual é o problema? O problema é que sua mãe... Você é mais velha? Sou. Então, sua mãe nunca tinha sido mãe. Você que estreou ela, você entende? Então, uma coisa engraçada, eu lembro que quando meu primeiro filho nasceu, eu fiquei pensando assim, gente, e o que eu faço agora? Cadê o manual de instruções? Quando você compra lá um micro-ondas, um liquidificador, um equipamento novo, praticamente tudo vem com um manualzinho de como fazer. Agora, filho, é na cara e na coragem, você não sabe, porque na teoria todo mundo é um bom pai, todo mundo é uma boa mãe. Agora, na prática, no dia a dia, você fala azul e o filho responde amarelo. E aí? Como é que você faz? Como que você lida com isso? Desse lado aqui, relacionamento pais e filhos. E aí, tranquilo?
ou normal, como o Marcos falou? Eric, você quer falar? Bom, eu tenho um relacionamento muito bom com meus pais. Eu quero até mandar um abraço para Elisa, que é minha mãe, e para o Edivaldo. Olha aí. Agora, lógico, né? Eu sou um jovem e de vez em quando eu estou em casa, a gente tem aquela briga, a gente não concorda em certas coisas. Mas, no demais, a gente é muito feliz. Quando eu estou aqui no colégio, por exemplo, ligo para eles, eu passo meia hora, até uma hora, falando com eles, pedindo conselho, eles vão dando conselho para mim, e daí eu vou levando para minha vida. Só que o maior medo que eu tenho é de um dia perder meu pai ou minha mãe. Então, por isso, eu tento aproveitar o máximo que eu posso com eles aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, moçada, e depois eu vou jogar para o Marcos essa mesma pergunta. O que é mais fácil, ser filho ou ser pai? Eu não sei se você já pensou nisso antes, mas pensa agora. Você que é filho, você que é pai, colocando-se no lugar do outro, principalmente para os adolescentes que não são pais ainda, o que é mais fácil na sua cabeça, ser pai ou ser filho? Eduardo? Eu acho que ser pai é mais difícil, né? Porque aguentar todas as fases do filho, suas rebeldias, eu acho que pai é mais difícil, aguenta mais. Você está falando por experiência própria, Eduardo, é isso? Não, mas é mesmo. Vamos lá, quem mais? Pai, quem acha que ser pai é mais difícil do que ser filho? Levanta a mão. Quase todo mundo, deixa eu ver quem que não acha. O Wagner não acha, a Juliana, a Tainá não acha. Vamos ver, Juliana, por que você não acha? Essa você não esperava, agora vai. Por que você acha que é mais fácil ser filho do que ser pai? Porque o filho não tem quase tanta responsabilidade assim como o pai e a mãe. Ok. Marcos, e aí, o que é mais fácil, ser filho ou ser pai? Olha, quando eu era filho, eu ainda sou filho, que meus pais estão vivos e são muito legais. Sabe, quando eu vou na casa deles, eu ainda deito na cama deles, assim, no meio do meu pai e da minha mãe. Mas eu achava que era muito legal ser pai, porque pai pode tudo, filho que não pode nada, entendeu? Aí meu pai dizia, não pode isso, não pode aquilo, eu achava, pô, um dia eu vou ser pai, né? Agora que eu sou pai, eu vejo que eu tenho que tomar decisões por mim e tinha pelas minhas filhas quando eram menores. Hoje já são adultas, né? Final da adolescência. Eu vejo que é muito difícil, porque eu tenho que lidar com uma série de decisões. E ser filho é legal. Se você entende a jogada de filho, você não vai ser filho para sempre. Filho submisso ao pai, aí quantos anos? 18, 20 anos, você depende do pai financeiramente e tal. Depois você vai voar a sua vida. Então, se eu relaxar e permitir que Deus use meus pais para me guiar, é tranquilo, ó. Você tira de letra, ser filho, vai levando. Quem tem que suar a camisa é o pai e a mãe mesmo, para coordenar toda a casa, a vida profissional deles, o sustento, ter grana para educar você, para pôr você no IABC e tal, entendeu? Isso é que é complicado. Eu queria gravar esse programa daqui a uns 10, 15 anos para ver o Wagner, a Juliana. Não, acho que é mais fácil ser filho. Tá? Eu queria ver a resposta deles daqui a 15 anos, se eles iam mudar ou não. Quero chamar agora um vídeo que você vai assistir e depois desse vídeo eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Vídeo na tela, vamos lá. Good afternoon. It's February 7th, 2012. This is from my daughter, Hannah. To my parents, I'm not your damn slave. It's not my responsibility to clean up your shit. We have a cleaning lady for a reason. Her name is Linda, not Hannah. So I'm gonna put a stop to it, and I'm gonna put a stop to it right now. That right there is your laptop. Just for the record, Você percebeu que nesse vídeo aí o pai recebeu uma crítica pelo Facebook da filha, publicou para 750 milhões de pessoas a insatisfação dela em relação aos pais, e aí o pai reagiu dessa forma. Quero convidar você agora a assistir um outro vídeo que mostra a reação dos adolescentes quando assistiram o vídeo da reação do Tommy Jordan. Vamos lá. Esse é um programa chamado Teens React, que tem no canal YouTube, que mostra exatamente as reações dos adolescentes. E aí o vídeo, 18 anos, 16 anos, 15.
But as soon as I'm done, I'm going to post this on your Facebook wall. Ele fala que vai postar no Facebook, That right there is your no laptop. YouTube. This right here is my 45. Man, Oh my gosh! he's going to work. Okay. Hope you've enjoyed your little fiasco on Facebook. Hope it was worth all this. E aí, rapaziada, o que vocês acharam? Você em casa, eu queria poder entrar na sua casa e poder ter assistido qual foi a sua reação a esse vídeo. Nós vamos dar uma paradinha agora e no próximo bloco nós vamos voltar e o Marcos vai responder a pergunta. E aí, Tommy Jordan exagerou? Ele fez certo? Será que a filha que pisou na bola e ela merecia isso? No próximo bloco, Minha Vez volta discutindo esse assunto. Não saia daí. Já estamos de volta com o programa Minha Vez, aqui dos estúdios do IABC. E olha, você que quiser conhecer um pouco mais da nossa escola, aqui onde a gente está gravando, entra no site que está aparecendo na sua tela, você vai poder ter mais informações, ver fotos, conhecer um pouco sobre o coral, o regime de internato que nós temos aqui. É o sistema onde os alunos eles estudam, eles trabalham, eles moram aqui, ou seja, em quartos, você tem a oportunidade de morar com seu amigo, uma coisa muito legal. Entra no site que está aparecendo aí na sua tela para você conhecer um pouco mais da nossa escola. Agora vamos voltar aqui à revolta de Tommy Jordan. Nós terminamos o bloco falando sobre a reação de um pai que ficou, diríamos assim, indignado com a sua filha, que postou no Facebook uma carta longa de reclamações e a principal argumentação dela: se nós temos uma empregada em casa, por que eu tenho que ajudar? Então, antes de nós trabalharmos na participação do adolescente dentro de casa, no relacionamento pais e filhos, vamos falar um pouquinho sobre a postura da menina. Os adolescentes, no vídeo que nós assistimos, e quando você pega na íntegra aquele vídeo, Marcos, a maioria deles, vocês acham que aprovou ou desaprovou a reação do pai? O que vocês acham? Desaprovou. Você acha o quê, Gi? Que eles, Vai. O que você acha, Gisele? que eles desaprovaram. Você acha que os adolescentes, a maioria deles desaprovou? E aí, vocês concordam? Mariana, concorda? Todo mundo concorda? Wagner? Pois eu vou dizer para vocês, a maioria deles falou, sabe o que, Marcos? Ele fez certo. Os adolescentes que assistiram um vídeo lá do programa Teens React, no canal do YouTube, disse que a menina merecia isso mesmo. E eles ainda falaram o seguinte, teve um adolescente que falou assim, olha, ela merecia porque ela demonstrou que ela não tem nenhuma maturidade. Agora a pergunta é, vocês acham que o pai fez foi certo? Por que não? Porque eu acho que o maior problema dos adolescentes é a falta de comunicação com os pais. Então, assim, o pai quis cortar o mal pela raiz, mas ele fez da pior maneira possível. Ele deveria ter chegado nela, conversado, ó, você não fez uma coisa legal, não sei o que, não sei o que lá, falar, conversar. E não atirar no computador. Porque agora ela vai ficar mais revoltada ainda com os pais. E desconectada da internet também, né? Ela está revoltada e sem voz, porque ela se manifestou publicamente, jogou no Facebook a reclamação, a revolta, a angústia dela. E vocês viram o tamanho da carta? Não foi simplesmente uma, duas frases, assim, ah, não estou muito satisfeita, não. O que ela falou é o seguinte, foi uma lista de reclamação, é isso, e não vou ajudar, não quero ajudar. Vocês acham que, de fato, o pai exagerou? Desse lado aqui alguém? Fala, Tainá. Eu acho que ele exagerou. Meu pai, várias vezes, ele já me deu castigo, assim, com o notebook, mas ele tirava o notebook por alguns meses e tal. Mas eu acho que nesse ponto aí ele exagerou bastante. Ele não devia ter feito isso. Seu pai tirava, não atirava. Pois é. Seu pai tirava o notebook. Olha, eu não sei se houve exagero ou não, mas eu me lembrei aqui, enquanto a Tainá falava, de um episódio que aconteceu lá em casa. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro. Amo minha mãe, ela foi uma mãe muito boa. Mas teve uma ocasião que eu aprontei uma,
Não me lembro exatamente o que era, Marcos, mas eu aprontei e aí eu gostava de correr quando ela ia me pegar. E eu saí correndo pela casa e a minha mãe atrás e nós tínhamos uma mesa na sala de jantar bem grande. E aí o que acontecia? Eu ficava correndo ao redor da mesa e ela tentando. Um dia ela estava um pouco sem paciência e ela tirou um chinelo que ela tinha de couro pesado e arremessou aquele chinelo que voando atingiu a minha face. E eu, então, com aquele chinelo voando, caí no chão, fiquei olhando. Minha mãe atirou um chinelo em mim. E ela pegou o chinelo, colocou no pé e falou assim, eu não preciso nem de brigar mais com você. E virou as costas e foi embora. Será que existem momentos em que os pais exageram? Tommy Jordan exagerou nessa reação dele, Marcos? Você como pai, o que você acha? Claro que exagerou. Ele fez... Mas a resposta foi pública, ela não criticou publicamente, ele reagiu publicamente. E talvez nós, aqui no programa, não estamos tão indignados com a menina, porque não escutamos tudo que ela falou. Ela realmente deve ter falado muita coisa feia, e foi errado o que ela fez, porque diz o ditado que roupa suja se lava em casa. Então isso é um negócio terrível, sabe? Quando a gente... pega coisas de dentro de casa e joga para fora, isso não se deve fazer mesmo, em hipótese nenhuma. Agora, um erro não justifica outro erro, e 2 erros não fazem um acerto. Se a minha filha errou, não justifica o meu erro. Se meu pai errou, não justifica o meu erro. Então, errar é sempre errado. E quando você não conversa, você falou de diálogo, né? Quando você não dialoga, você não conversa, você não usa os princípios de Deus, da Bíblia, do amor, da oração. Sabe, resolver com oração. Não é só pai que pode resolver as coisas com oração. Filhos também podem resolver as coisas com oração. E como os pais são humanos, eles vão errar em algum momento. São pecadores igual a gente. Então, se meus pais erraram, não vou eu errar porque eles erraram. Então vou eu orar. Eu posso orar. Posso ir lá para o meu quarto antes de conversar com eles, orar. Às vezes é melhor esperar o momento certo, na hora do fogo, ali da briga, da confusão. Do calor. Não é hora de você resolver problema com o pai, entendeu? Não vai resolver. Se o seu pai e sua mãe já perdeu o controle, não vai ser você que vai ajudar ele a resgatar o controle. Então espera baixar a poeira, vai lá orar, pede para Deus dar para você. Alguém tem que ter sensatez. Se seu pai ou a mãe perderam a sensatez, e podem perder, eu já perdi algumas vezes como pai. Então, você vai lá, ora, diz, Deus, dá para mim sensatez, eu vou, depois você procura, conversa e procura resolver. Acho que Deus trabalha junto, o Espírito Santo trabalha junto, os anjos vão estar junto, e os anjos, Deus vai abençoar você se você fizer essas opções, tiver escolhas assim, né? Débora? Eu acho assim, que ele errou porque deu a entender que ele quis dar o troco, e não que ele quis educar a filha. Pagar na mesma moeda. Claro, você matou a mosca. É isso aí. E vocês acham que a maior dificuldade no relacionamento pais e filhos é a questão da comunicação mesmo? Algum de vocês alguma vez já chegou assim e falou, não, meu pai não entende porque ele não é dessa geração, pai, no seu tempo não era assim. Vocês acham que assim, realmente é tão distante a realidade, a vida dos pais, dos filhos, e eles não conseguem entender o mundo de hoje? Vocês acham que é isso que dificulta o relacionamento ou não? Passa o microfone aqui para a Edilane, que ela quer falar. Aí, ok. Fala, Edilane. Eu acho que sim. Por quê? O meu pai, ele quer que a gente seja como ele foi no passado. Ou seja, só que assim, mudou os tempos, não é o mesmo de antes. Então ele quer sempre que eu faça o que ele fez no passado, que ele acha certo, claro. Aí a gente acaba brigando, dando aquele conflito todo. Ou o contrário, às vezes ele quer que você não faça o que ele fez. Cometer os mesmos erros. E às vezes ele está vendo que você vai fazer a mesma coisa que ele já fez, ele já viu que deu errado. Aí ele quer, não... Você compreende? Pode ser o contrário também. Né? Eu costumo dizer lá em casa para meus filhos o seguinte, olha, não seja inteligente, seja sábio. Inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, filho, não seja apenas inteligente, aprenda com os erros dos outros. Renatinha, quer falar? Eu acho assim que existe 2 tipos de pais. Aqueles que assim foram educados de um jeito e querem, tipo, não mudam o jeito de educar os seus filhos. Acham que foram educados errados, mas em vez de mudar, eles, não, eu fui educado assim, é assim que eu vou educar, e pronto. Aí não há compreensão da parte dos pais e os filhos também não entendem isso, porque acham que são velhos e que os tempos mudaram e acaba tendo conflito por isso.
Ok. Marcos, que orientação, princípios a gente pode extrair da Bíblia sobre esse assunto pais e filhos? Olha, eu estou me lembrando de 2 textos da Bíblia muito importantes. Um no Velho Testamento, que está no mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, Deus, quando eu estou honrando o pai e a mãe, eu estou obedecendo aos mandamentos de Deus. E aí não importa se o pai e a mãe estão errando ou não. Se eu honrar o pai e a mãe, se eu me submeter ao meu pai e minha mãe, eu vou estar fazendo isso a Deus. É isso que Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 1. Paulo diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, quando o pai está pedindo uma coisa que não fere a minha consciência, que não está me obrigando a roubar, a matar, desobedecer os mandamentos de Deus, ainda que seja uma coisa meio estranha, que me custa obedecer? Eu me lembro, eu acho que dá tempo de eu contar uma coisinha. Meu pai tinha horários bem limitados para a gente chegar em casa à noite. E eu me lembro que eu me revoltava com isso. E eu fui, Deus foi trabalhando comigo, e eu me lembro que em algum momento eu decidi, com a ajuda de Deus, a me submeter a meu pai e não ralhar com meu pai, acatar. E eu percebo que dali para frente, parece que Deus foi me dando maturidade. E Deus usou meus pais para me proteger, porque alguns colegas meus tiveram envolvimento sexual muito cedo, envolvimentos com coisas que não eram apropriadas muito cedo. E o fato de meu pai me proibir de sair me limitava, eu não gostava disso, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que foi bom para mim. Me ajudou, por exemplo, a casar virgem, que foi uma grande vantagem para a minha vida. Hoje eu vejo como foi vantajoso para o meu casamento poder ter casado virgem. Graças aos limites que os meus pais colocaram. Okay. E não foram perfeitos. Algumas vezes colocaram os limites na imperfeição deles, porque são humanos. Tentaram fazer o melhor, mas se esforçaram. Eu acho que é importante a gente sempre deixar isso claro. E normalmente onde eu vou por aí, fazer seminário, às vezes pregar um sermão, uma mensagem, eu costumo sempre lembrar os meninos isso. Seu pai errou porque ele é humano. Mas você pode ter certeza que o seu pai ele errou tentando fazer e oferecer o melhor para você porque ele te ama. Claro. Nós teremos mais 2 participações aqui rapidinhas, é isso mesmo? Daniel e o Emerson, então nós vamos voltar para o Marcos para terminar o programa de hoje. Essa coisa de conflito de geração mesmo aí que o povo tava falando, acontece muito mesmo lá em casa, assim, que minha mãe teve uma criação muito difícil, assim, e aí ela às vezes fala: nossa, mas eu nunca ganhei um beijo quando eu era da sua idade. Você é criado com todo carinho, não sei o quê, e é desse jeito, eu não entendo. Aí também, às vezes, faz alguma coisa. Nossa, se eu fizesse isso com a minha mãe, ela me dava um tapa na cara, não sei o quê. E você, muito assim, beijo e muito tapa, os 2 extremos, assim. Ok, Emerson, você queria falar? Sim, o professor comentou ali sobre o relacionamento com Deus. E na nossa geração hoje a gente tem um sério problema, porque tem famílias que são desligadas na questão do pai. A figura paterna, para alguns, não é bem uma figura boa. Assim, eu queria saber do professor como está ajudando os jovens da nossa atualidade sobre esse assunto. Ok, vamos jogar então essa pergunta agora para a gente já terminar o programa de hoje. Lamentavelmente, nosso tempo já está quase estourado, mas termina já dando, Marcos, uma orientação pessoal em cima do que o Emerson falou, como melhorar esse relacionamento com os pais. Olha, primeira coisa, Emerson, que a gente tem que pensar é que a gente tem que ter um relacionamento com Deus. É mais importante ainda que o relacionamento que a gente tem com os pais. Os nossos pais cristãos deveriam tratar a gente de maneira amorosa, carinhosa, se comunicar com a gente. Só que eles são imperfeitos. E quando a gente não pode ter isso dos pais, a gente pode buscar esse apoio que a gente esperaria dos pais em Deus. Então, na comunhão com Deus, falando com Deus, se abrindo com Deus, ouvindo da palavra de Deus, a Bíblia, lendo, estudando, Deus vai suprir aquilo que talvez os pais, em algum momento, não tenham condição de suprir. Ok. E aí, pessoal, gostaram? Eu acho, e vou fazer um pedido aqui para a produção, eu acho que nós deveríamos ter mais um programa para falar sobre pais e filhos. O que vocês acham? Apoio? Um apoio para essa ideia? Apoiado. Nós chegamos ao final de mais um programa Minha Vez, falando hoje sobre relacionamento pais e filhos. Fica uma promessa de que nós vamos ter um outro programa falando sobre isso, porque o papo foi muito gostoso, tem muita coisa ainda para ser abordada, para ser explorada. Obrigado pela sua participação. Moçada, valeu, nota 10 mais uma vez. Marcos, foi muito bom, e com a promessa de que nós vamos gravar um outro, fica aqui já a promessa de que você vai voltar aqui para estar nesse outro programa conosco. Prazer, um privilégio. Ok, vamos terminar com uma saudação?
Então, você que está em casa, na internet, no trabalho, feche seus olhos, curve a sua fronte e Marcos Bonfim vai orar por nós. Senhor Deus, aqui com a gente, assistindo esse programa, estão filhos, estão pais. E nós queremos, em nome de Jesus, pedir a Tua bênção sobre eles, para que o Espírito Santo suavize relacionamentos, para que o Espírito Santo promova o perdão mútuo, o perdão de pais, o perdão de filhos, para que o nosso alvo não seja apenas ter bons relacionamentos na terra, mas vivermos juntos no céu. Pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com vocês. Programa Minha Vez volta na semana que vem. Um abraço e até lá.